Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Estamos no ano de 2015, janeiro. Magnus Carlsen acabou de fazer 24 anos. E o que ele faz quando ele faz aniversário em novembro e aí chega janeiro? Ele joga o Tata Steel Masters em Yangtze. E aqui ele tá jogando contra Fabiano Caruana. Então, recém com seus 24 anos de idade, número 1 do mundo, campeão mundial, 2.862 de rating. E ó o Caruana, cara, 2.820, né? São os melhores do mundo, com certeza. Fabiano Caruana abre aqui a partida com o peão do rei. Magnus Carlsen responde com C5 a defesa siciliana. Temos cavalo F3, cavalo C6 e o Caruana joga com bispo B5. A variante Rossolimo da siciliana. Atacando o cavalo, Magnus Carlsen segue com G6. Temos bispo por cavalo, bastante comum na Rossolimo, trocar o bispo pelo cavalo e enfraquecer um pouco as casas centrais. No entanto, D3 seguiu o Caruana, bispo G7, H3, Caruana sempre sólido, cavalo F6, cavalo C3 e aqui B6. Bela formação dos peões, apesar dos peões dobrados, eles estão atuando bastante aqui no tabuleiro. Bispo E3, E5, agarra as casas escuras, todo mundo coloca o rei em segurança. E o Caruana joga A3 aqui, beleza. Temos dama em E7, controlando a casa de B4. Dama B1, o Caruana reforça a ideia de jogar com B4. E o Magnus Carlsen segue com cavalo H5. O lance do Davi Leandro, olha aí, um abraço Davi Leandro. Da música do Davi Leandro. Esse lance aqui visa sair da frente do peão de F e também tá de olho na casa de F4. B4 foi jogado pelo Caruana, F5 foi jogado pelo Magnus Carlsen, peão toma em C5, F4 ataca o bispo, bispo volta para D2 e agora sim, Magnus Carlsen recupera o seu peão e o Caruana segue com dama B3 com cheque, o bispo cobre atacando a dama e a dama vem para a casa de A4, escapa do bispo e ataca o peão. Magnus Carlsen gasta um tempinho para proteger o peão, a dama está protegendo em A7, a torre está protegendo em C6, tudo bem, dama em A5 coloca pressão da casa de A4 para o cavalo, preparando ataques na ala da dama e o Magnus Carlsen aproveita para começar ataques na ala do rei com G5. Caruana segue com o seu plano, o cavalo em A4, forte pressão. Magnus Carlsen joga com G4. Olhem o que vai acontecer aqui agora, é de outro mundo, é surreal. Peão toma, bispo toma. Magnus Carlsen está jogando com um peão a menos. É surreal o que ele calculou aqui. Ele segue com o lance dama em F6, evitando a troca das damas. E sim, Magnus Carlsen está literalmente com um peão a menos. Aqui a gente não consegue ver compensação. Caruana joga com o cavalo em H2, atacando o bispo. E agora que o Magnus Carlsen sacrificou um peão... Cara, ele vai fazer um lance tão surreal aqui. Tão surreal. É difícil de entender como é que alcança... A mente humana alcança isso aqui que ele vai jogar agora. O Magnus Carlsen vai pro assustador. F3, cara. F3 entrega um bispo com tempo sobre a dama. Assim. Cara, se sou eu jogando, eu tenho certeza que a barrinha ia despencar aqui. Ia dar que as brancas estavam ganhas. E eu ia perder. Caruana segue com o cavalo pro G4. Captura uma peça, ataca a dama. O Stockfish não ousa se mexer. Magnus Carlsen segue com dama G6, atacando o cavalo. Se o cavalo sair daí capturando o peão, o que acontece? Checkmate. Por isso, depois de dama G6, Caruana tem que tomar muito cuidado. Peão toma, também parece um bom lance, só que torre toma, renovando a ameaça. O cavalo tá cravado, tá indefeso. Aqui realmente vai ficar difícil, tá vindo mate já, vai dar mate aqui rapidamente. Por isso, nessa posição, Caruana faz o lance dama em E7. O melhor lance da posição, de olho na casa de G5. Ele quer trocar peça. Por exemplo, né? Se aqui dama por G4, o Caruana pode jogar um dama G5 e defende o mate. É isso que ele tá querendo fazer aqui. Dama por G2, mate. Só que não, vai para as trocas. Poderia seguir dessa maneira aqui. Certamente com chances para os dois lados. Poderia seguir dessa forma, onde o Magnus Carlsen teria um peão a menos, mas... tem um bispo bastante ativo e, enfim, segundo computadores, dá pra jogar com isso daqui com chances pros dois lados, né? O fato é que Caruana vai pra esse super lance da manhã 7. E o que o Magnus Carlsen faz agora? F por G2. Continua com uma peça a menos, Magnus Carlsen, mas ok. Ele tá atacando a torre e tá atacando o cavalo. Ele vai recuperar a peça. Caruana joga a torre de F na coluna B, prepara para altos ataques. Magnus Carlsen recupera sua peça
E de repente aqui igualou a questão material. E é muito perigoso esse peão avançado. O Magnus Carlsen pode querer dar checkmate por aqui. Dama H3, Dama H1 mate. Caruana tem que fazer alguma coisa urgente. Segue com o único lance da posição Dama G5. E Dama H3 já não funciona mais. Por exemplo, se o Magnus Carlsen quisesse jogar com Dama H3 ameaçando Dama em H1 mate, aqui Dama por G2 defende bem a posição. Por isso, Magnus Carlsen segue com Dama em E2 e agora fica aqui pressionando o bispo. Se rei por peão, cavalo F4, tem cavalo F4 ganha, né? Mas aqui também tem Dama por F2. Os dois ganham, esse ganha mais rápido, segundo computadores, né? Seguido de cavalo G3 já ganha a dama, né? Portanto, Dama E2, um belo lance aqui do Carlsen. Mantém todos os perigos, a dama não vai querer capturar o peão e deixar o bispo. Por isso, Dama E3, o Caruana quer trocar. Magnus Carlsen joga com Dama G4, Dama G5 pelo Caruana, ele tá querendo empate. O Magnus Carlsen fala, não, já sei, se eu jogar isso aqui você vai repetir. Então vamos trocar, eu quero jogar. Dama por G5, bispo por G5, Magnus Carlsen traz o cavalo para casa de F4, é um cavalo muito poderoso. Em geral você tem que liquidar esse cavalo aí tão forte, o chamado cavalo do Kasparov, na coluna F, na quinta horizontal. Aqui, bispo toma, peão toma. Cara, olha essa ideia do Caruana agora. O Caruana é surreal aqui. Ele está com a torre atacada. E ele vai para o lance rei por G2, palmas para Fabiano Caruana. Que lance que ele encontrou aqui. É muito difícil da gente entender por que ele deixa essa torre. Mas na prática, o que está acontecendo? As brancas têm peão passado, esse peão não vai conseguir chegar tão longe, esse outro peão está vulnerável, o peão da coluna F, e o cavalo vai ser uma boa peça nesse final. Então, o Caruana faz essa leitura e joga esse lance sacrificando a torre. Magnus Carlsen primeiro joga com F3 e depois de rei F1, jogado aqui pelo Caruana, um lance que os computadores não gostam, falam que tinha que ter jogado um rei H3 aqui, para eliminar problemas de checkmate na fileira do fundo, porque agora rei F1, se eu fosse o Bard, eu dava mate aqui agora, a inteligência artificial da Google. O Bard, cuidado, hein? Ele faz essas coisas, ele fala torre H1 mate, né? Mas, brincadeiras à parte, começa a existir esse padrão. Tanto que nessa posição, o Magnus Carlsen não vai para bispo por torre, e sim joga a torre F4. E aqui ele tá ameaçando dar mate. Tudo bem, você fala assim, mas Rafa, torre F4 não tá ameaçando dar mate, cá entre nós. Ele tá ameaçando em 3 lances. Por que ele não toma essa torre logo? Vai perder a chance. Olha só a leitura do Caruana. Se o Magnus Carlsen tivesse capturado a torre e, por exemplo, seguisse com C5, o Caruana tem jogo, cara. É impressionante que ele ainda teria um jogo. Ele passa o rei pra casa de E3, a torre pra coluna H. Deve ter sido essa a leitura que o Caruana fez, né? E aqui dá pra jogar esse final, cara. Olha, tem chances até das brancas ganharem aqui. De repente, esses peões passados e conectados aqui e tudo mais, né? Então, uma bela leitura aqui do Caruana, quando ele deixa a torre. No entanto, o rei F1 não é a execução correta. E o Carlsen agora vai castigar. O rei F4 é um lance alienígena. É um lance alienígena. Porque você fala, tá, eu sei que você quer dar mate, mas isso demora muito. Tanto que o Caruana joga o lance C3 e fala, perdeu a chance. Perdeu a vez. No entanto, esse lance enfraquece o peão de D3 e o Carlsen vai pra cima do peão. Caruana fala, salvei tudo, né? Porque agora eu tenho uma bela cadeia de peões, granito nas casas escuras, tô salvo. Tô salvo. Tudo bem, tomar o peão aqui é forte, talvez cavalo C5. Mas o Magnus Carlsen vai pra uma outra ideia. Ele faz esse lance bispo H6. Agora, pessoal, só pra vocês entenderem o perigo da posição, o Stockfish aqui jogaria bispo por peão, tá? Tá ganho, acabou. Lance de arremate. Lance de arremate, por incrível que pareça. Bispo por peão. Você fala, por quê? Aqui depois de peão toma torre H4. Você não pode jogar rei G1 por conta de rei H8. Seguido de torre G8 cheque, torre H1 mate. Portanto, você teria que jogar rei E1 tentando escapar. Mas aí viria a torre por D4 renovando a ameaça de mate e não há como evitar. Torre cheque, torre cheque. Ah, não tem mais cheque. Tem sim, tem mais um. Né? Só pode. Para poder postergar o checkmate. Então, cara, o computador aqui encontrou uma linha bizarra. Bizarra. O Magnus Carlsen não encontra esse lance. Lance 33, não sei como estava o tempo no relógio, mas ele encontra um lance muito bom. Bispo H6. Esse lance é muito forte porque corta. Cria um paredão aqui, ó. Cria um paredão no futuro quando essa torre sair daqui.
Caruana segue com o lance rei E1, tentando escapar, mas agora a torre por E4, cheque. E notem a força do bispo. O rei do Caruana vem para casa de D1. E agora mais um lance surreal do Magnus Carlsen. Surreal. Lindo, lindo. Porque aqui você fala o seguinte, eu vou jogar a torre na sétima. Tô atacando o peão, tem cheque aqui. Cara, eu vou fazer um estrago com torre na sétima. Não funciona. Olha como o xadrez é um jogo que não permite desaforo. Torre E2 aqui seria um erro. Por conta de torre B2 defendendo tudo. Protegida aqui pelo cavalo. E vai jogar com torre de A em B1, se dobrar a torre. E tá no jogo. Tá no jogo. 4 peões para cada lado, tá no jogo. O que o Magnus Carlsen faz? Que ele tá com essa vantagem enorme aqui então. Qual que é o lance? Qual que é o lance? Magnus Carlsen joga o lance C5. Que? Tudo bem, eu entendo que o peão tá cravado, mas... o cavalo vai tomar esse peão e vai atacar a torre? Sim. É o que ele tem que fazer, né? Ou não. O Caruana, na verdade, vai acabar jogando rei C2. Mas se o Caruana tivesse capturado o peão, agora sim, torre na sétima. É vencedor. Porque não tem mais torre B2. Então a ideia do lance C5 era desviar o cavalo da defesa torre B2 depois que a torre estivesse na sétima. E aqui não tem mais o que fazer. Você vai dobrar aqui, tá ameaçando sequência de mate, o cavalo vai tentar defender essa torre aqui, também F2, peão passado. Vai ganhar, vantagem muito forte. Por isso o Caruana segue com rei C2. Magnus Carlsen segue com peão toma, claro. E agora ele já tem um peão a mais, mas o problema é o rei exposto. O Caruana joga com rei D3, bom lance, ataca a torre, ataca o peão. Torre E2, pressiona o peão, o peão aqui das brancas e as pretas vão ter um peão passado. Caruana segue com C4, mantém o seu rei protegido, deixa o peão de guarda-chuva. Magnus Carlsen captura o peão de F2 e Caruana joga nessa posição com torre D1. Mas depois de... e aqui, pasmem, né? É uma posição dramática, porque, cara, é sério, essa posição parece muito ganha para as pretas, parece muito ganha. O rei tá exposto, tem um monte de peça atacando esse rei, cara, um monte de peça para cima, um peão passado avançado, 2 peões a mais. Você já tá quase abandonando, né? Olha o computador falando isso aqui, ó, dá para jogar. Eu ainda consigo empatar de brancas. O computador jogaria aqui o lance torre B2. Essa é a linha do computador. E depois das trocas, poderia seguir com torre B8. Torre H1 ataca o bispo. Bispo vai para segurança, o cavalo sai. Torre cheque, cai mais um peão. As brancas têm 3 peões a menos aqui. E o computador tá falando assim, ó. Dá para jogar. Com 3 peões a menos. 3 peões a menos, um bispo superativo e um peão passado. Por que que ainda dá para jogar? As brancas têm isso aqui, ó. Tem um peão passado. E um rei dando suporte. Tem uma peça muito ativa contra um rei que ainda não tá jogando do Carlsen. E isso faz com que a diferença de 3 peões seja praticamente equilibrada. Olha que loucura. Então aqui torre H5, por exemplo, poderia seguir com A5, disparando o peão, C5. Torre A1, cavalo atacado, sai. A4, dispara o peão, rei por peão. A3, C6. Esse é o ponto todo. Torre C1, torre A5. Trocas e a gente vai para esse final. Pretas com 2 peões a mais, por incrível que pareça. Ainda assim o computador fala que empata isso aqui. O computador fala que empata, que pode até trocar as torres e empata isso daqui. E tanto tá certo isso que o computador tá falando, que nessa posição table base, que são as bases que já zeraram o xadrez para quaisquer 7 peças que você coloque no tabuleiro, sendo 2 os reis, tá zerado o xadrez até 7 peças. E aqui tá dizendo que é empate à força. Claro, entre seres humanos dá pra errar. Mas assim, bem jogado, as brancas empatam com 2 peões a menos aqui. É por conta do canto frio. Explicando agora, saindo da table base, né? Esse peão aqui, a casa de promoção é uma casa clara. Esse bispo é um bispo de casas escuras. Portanto, esse bispo não vai conseguir apoiar a promoção desse peão. Basta as brancas sacrificarem o cavalo nesse peão e levar o rei para a casa de A8, que é empate. Então, por isso que o table base... a gente não precisa de bilhões de cálculos para explicar esse empate. Magnus Carlsen, Caruana, portanto, depois de torre por F2, tem essa possibilidade, mas ela é tão remota, né? O Caruana joga o lance torre D1 e depois de simplesmente torre E2. Fabiano Caruana
abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Aqui já não tem mais o torre B2, né? Aqui o bispo tá controlando bem essa casa. Ele tentou evitar esse cheque, que tentou evitar expor o rei, né? Claro que dava pra ver isso, mas torre B2 era mais eficaz. Na verdade, era o único lance. E aqui não dá mais, meus amigos. Por exemplo, você pode seguir nessa posição com... Cadê a posição final? Torre E2. Poderia seguir aqui com torre G1 cheque, o rei sai, C5, uma possibilidade, né? A gente vai só simular aqui um finalzinho para mostrar que a posição, de fato, ela é uma posição vencedora para as negras, né? O cavalo aqui tá atacado e as pretas estão ameaçando promover e depois promover. Capturar o cavalo, promover e promover, né? E não tem como evitar, na verdade. Aqui você vai promover e vai para um final. Com uma torre a mais, um final completamente vencedor aqui para as negras, né? Claro que esse peão ainda vai dar um trabalhinho, mas o bispo e a torre juntos conseguem controlar o avanço do peão, né? Então, um final vencedor aqui para Magnus Carlsen contra Fabiano Caruana. Que partida espetacular, hein? Vamos dar uma olhada aqui na precisão. Lembrando, pessoal, mês de dezembro, você que quer melhorar o xadrez, melhorar no xadrez, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, a gente tem uma promoção especial para você, 18 cursos em videoaulas com o grande mestre André Diamante, abordando todos os temas do xadrez pelo preço de um, e você ainda leva 3 meses grátis do aplicativo XB Pro. Não pode ser mentira. Não, é verdade, confere aí na descrição, somente no mês de dezembro, tá bom? Eu sou o Alekhine, campeão mundial de xadrez. Eu tenho um gado chamado xadrez. Quando parado sem passaporte na fronteira entre Polônia e Rússia. Um gado chamado xadrez? Ok. Vamos lá. Temos aqui 89,7% de precisão para Magnus Carlsen. 84,2% para Caruana. Não foi a partida mais precisa dos dois do mundo, mas a gente vê um certo domínio aqui. A partida bem equilibrada e tudo mais. E depois um domínio do Magnus Carlsen aí na partida, né? A gente segue acompanhando o Magnus Carlsen, a gênese de uma lenda. Agora no mês de dezembro, todos os dias, episódios novos ao meio-dia e às 18 horas, horário de Brasília, tá bom? Não percam. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!